Essa história é a mais bizarra do governo Trump até agora. O chefe de Estado dos Estados Unidos incluiu, por engano, um jornalista no chat que estava discutindo a invasão do Iêmen. O chefe da FBI e um apresentador de TV, né? Então, assim, a segurança dos Estados Unidos, eu não sei se tá muito segura, né? Gente, assim, ó, deixa a história do punhal verde e amarelo no chinelo. Gente, isso é muito absurdo. Vem ver comigo essa história. Eu sou a Carol Zócoli Brócoli, bem-vindos a esse canal. Eu sou comediante, eu também sou formada em filosofia, então nesse canal eu procuro pensar um pouco e rir também, né? Porque o chat da guerra tá bombando. Vamos ler esse artigo aqui, gente. Eu consegui fazer uma mutreta. Eu vou falar bem a real por vocês. Eu vou dizer, não foi fácil trazer essa matéria traduzida aqui pra vocês. Eu tive que fazer um monte de gambiarra, mas a gente é brasileiro, a gente vai na gambiarra mesmo. Então vamos lá. A administração Trump acidentalmente me enviou uma mensagem de texto com seus planos de guerra. Líderes de segurança nacional dos Estados Unidos me incluíram em um chat em grupo sobre os próximos ataques militares no Iêmen. Não achei que pudesse ser real. Então, as bombas começaram a cair. Aqui, ó. Esse daqui, ó, é o chefe da FBI, que ele era um apresentador da Fox News. Ele é um apresentador... tipo, sei lá, o Datena, assim, um Datena um pouco mais bonito, entendeu? E o Trump tá fazendo, nesse governo dele, ele tá fazendo, ele é como se fosse um reality show, então ele tá fazendo casting, sabe? Só que isso tem um custo. Por exemplo, olha como é que os caras tratam a guerra, tipo assim, o exército americano, gente, o exército mais potente do mundo. O exército americano tem o poder de acabar com o mundo 19 vezes. Vamos lá. O mundo descobriu pouco antes das 14 horas, horário do leste, em 15 de março, que os Estados Unidos estavam bombardeando alvos Houthis no Iêmen. Eu, no entanto, sabia 2 horas antes das primeiras bombas explodirem que o ataque poderia estar chegando. A razão pela qual eu sabia disso é que Pete Hegseth, o secretário de Defesa, tinha me enviado o plano de guerra por mensagem de texto às 11h44 da manhã. O plano incluía informações precisas sobre pacotes de armas, alvos e tempo. Isso vai exigir alguma explicação. A história começa, tecnicamente, logo após a invasão do Hamas no sul de Israel, em outubro de 2023. Os Houthis, uma organização terrorista apoiada pelo Irã, cujo lema é Deus é grande, morte à América, morte a Israel, maldição aos judeus, vitória ao islamismo, logo lançaram ataques a Israel e ao transporte marítimo internacional, criando estragos no comércio global. Ao longo de 2024, o governo Biden foi ineficaz em conter esses ataques Houthi. O governo Trump prometeu uma resposta mais dura. E é aqui que Pete Hegseth e eu entramos. Na terça-feira, 11 de março, recebi uma solicitação de conexão no Signal de um usuário identificado como Michael Waltz. O Signal é um serviço de mensagens criptografadas de código aberto popular entre jornalistas e outros que buscam mais privacidade do que outros serviços de mensagens de texto são capazes que buscam mais privacidade do que outros serviços de mensagens de texto são capazes de fornecer. O Signal é um pouquinho mais seguro, né, gente? Mas é tipo um WhatsApp de jornalista, entendeu? Presumi que o Michael Waltz, em questão, não era o conselheiro de segurança nacional do presidente Donald Trump. Não presumi, no entanto, que a solicitação fosse do verdadeiro Michael Waltz. Eu o conheci no passado e, embora não tenha achado particularmente estranho que ele pudesse estar entrando em contato comigo, achei um tanto incomum, dada a relação contenciosa do governo Trump com jornalistas e a fixação periódica de Trump em mim especificamente. Imediatamente passou pela minha cabeça que alguém poderia estar se passando por Waltz para, de alguma forma, me prender. Não é incomum hoje em dia me prender, não sei se prender assim de cadeia, me prender não, de alguma forma prender minha atenção, eu acredito que seja isso que ele esteja falando. Não é incomum hoje em dia que atores nefastos tentem induzir jornalistas a compartilhar informações que poderiam ser usadas contra eles. Esse cara, ele não é só jornalista, ele é o editor do The Atlantic, que é um dos maiores sites assim, de informação de jornalista. Eles postam mais assim, não é jornal, é tipo assim, mais artigos, assim, é onde o jornalista fala mais fundo da história, tipo essa história aqui, ó, longa, entendeu? Com detalhes. É mais isso, The Atlantic. E esse cara simplesmente é o editor do negócio. Aceitei a solicitação de conexão, esperando que fosse o verdadeiro conselheiro de segurança nacional e que ele quisesse conversar sobre a Ucrânia, o Irã ou algum outro assunto importante. Queria falar com a imprensa por algum motivo. 2 dias depois, quinta-feira, às 4h28 da tarde, recebi um aviso de que eu seria incluído em um grupo de bate-papo do Signal. Era chamado de Pequeno Grupo Houthi PC. Uma mensagem ao grupo de Michael Waltz dizia o seguinte:
Equipe, estabelecendo um grupo de princípios para coordenação sobre RUTIs, particularmente para as próximas 72 horas. Meu vice Alex Wong está reunindo uma equipe de tigres no nível de delegados chefes de gabinete da agência, dando continuidade à reunião na sala de situação dessa manhã para itens de ação e enviará isso mais tarde essa noite. A mensagem continuou. Por favor, forneça o melhor POC da sua equipe para que possamos coordenar nos próximos dias e no fim de semana. Obrigado. O termo Comitê de Diretores geralmente se refere a um grupo dos mais altos funcionários de segurança nacional, incluindo os secretários de Defesa, Estado e Tesouro, bem como o diretor da CIA. Deveria ser preciso dizer, mas direi mesmo assim, que nunca fui convidado para uma reunião do Comitê de Diretores da Casa Branca e que, em meus muitos anos de reportagem sobre questões de segurança nacional, nunca ouvi falar de uma reunião convocada por um aplicativo de mensagens comerciais. Um minuto depois, uma pessoa identificada apenas como MAR, o secretário de Estado, Marco Antônio Rubio, escreveu Mike Needham para o Estado, aparentemente designando o atual conselheiro do Departamento de Estado como seu representante. No mesmo momento, um usuário do Signal identificado como J.D. Vance, vice, escreveu Andy Baker para VP. Um minuto depois, TG, presumivelmente Tulsi Gabbard, a diretora da Inteligência Nacional, ou alguém se passando por ela, escreveu Joe Kent para o DNI. 9 minutos depois, Scott B., aparentemente o secretário do Tesouro Scott Bessent, ou alguém falsificando sua identidade, escreveu Dan Katz para o Tesouro. Às 16h53, um usuário chamado Pete Hegseth escreveu Dan Caldwell para DOD. E às 18h34, Brian escreveu Brian McCormack para a NSC. Mais uma pessoa respondeu. John Ratcliffe escreveu às 5h24 p.m. com o nome de um oficial da CIA a ser incluído no grupo. Não estou publicando este nome porque essa pessoa é um oficial de inteligência ativo. Foi bem responsável aqui, Não vai falar o nome do espião, Da CIA. Os diretores aparentemente se reuniram. Ao todo, 18 indivíduos foram listados como membros deste grupo, incluindo vários funcionários do Conselho de Segurança Nacional. Steve Witkoff, negociador do presidente Trump para o Oriente Médio e Ucrânia, Suzy Wiles, chefe de gabinete da Casa Branca, e alguém identificado apenas como SM, que eu entendi como Stephen Miller. Eu apareci na minha própria tela apenas como JG. Esse foi o fim da sequência de mensagens de quinta-feira. Após receber o texto de Waltz relacionado ao pequeno grupo RUT-PC, consultei vários colegas. Discutimos a possibilidade de que esses textos fossem parte de uma campanha de desinformação, iniciada por um serviço de inteligência estrangeiro ou, mais provavelmente, uma organização de mídia provocadora, o tipo de grupo que tenta colocar jornalistas em posições embaraçosas e às vezes consegue. Eu tinha dúvidas muito fortes de que esse grupo de texto fosse real, porque não conseguia acreditar que a liderança da segurança nacional dos Estados Unidos se comunicaria no Signal sobre planos de guerra iminentes. Também não conseguia acreditar que o conselheiro de segurança nacional do presidente seria tão imprudente a ponto de incluir o editor-chefe do The Atlantic em tais discussões com altos funcionários dos Estados Unidos e até incluindo o vice-presidente. No dia seguinte, as coisas ficaram ainda mais estranhas. Às 8h05 da manhã de sexta-feira, 14 de março, Michael Waltz enviou uma mensagem de texto ao grupo. Equipe, vocês devem ter uma declaração de conclusões com tarefas conforme a orientação do presidente esta manhã em suas caixas de entrada do lado alto. Lado alto, no jargão governamental, refere-se a sistemas de computador e comunicação classificados, ou seja, que é comunicação que é do governo para o governo, não é aberto, entendeu? É só do governo para o governo. Estado e DOD, desenvolvemos listas de notificação sugeridas para aliados e parceiros regionais. O Estado-Maior Conjunto está enviando esta manhã uma sequência mais específica de eventos nos próximos dias e trabalharemos com o DOD para garantir que o COS, o AVP e o POTUS sejam informados. Tudo isso é sigla de POTUS é do presidente, é sigla da galera da cúpula aí. Nesse ponto, uma discussão política fascinante começou. A conta rotulada como J.D. Vance respondeu às 8h16. Equipe, estou fora o dia todo fazendo um evento econômico em Michigan. Mas acho que estamos cometendo um erro. Vance estava de fato em Michigan naquele dia. A conta Vance continua afirmando. 3% do comércio dos Estados Unidos passa pelo Suez. 40% do comércio europeu passa.
Há um risco real de que o público não entenda isso ou porque é necessário. A razão mais forte para fazer isso é, como disse o presidente, enviar uma mensagem. A conta de Vance, então, faz uma declaração digna de nota, considerando que o vice-presidente não se desviou publicamente da posição de Trump em praticamente nenhuma questão. Aí vem o J.D. Vance falando. Não tenho certeza se o presidente está ciente de quão inconsistente isso é com sua mensagem sobre a Europa agora. Há um risco adicional de vermos um aumento moderado a severo nos preços do petróleo. Estou disposto a apoiar o consenso da equipe e manter essas preocupações para mim, mas há um forte argumento para adiar isso por um mês, fazer o trabalho de mensagem sobre o que isso importa, ver onde a economia está, etc, etc. Veja que o J.D. Vance, eu postei hoje que vazou um áudio dele falando mal do Elon Musk, né? E aqui ele falando que ele não concorda com uma posição do Trump. Ou seja, eu achando que o Elon Musk estava queimado, de repente, gente, quem vai sair queimado disso tudo aí é o J.D. Vance, é o vice, hein? Vamos ver. Uma pessoa identificada no Signal como Joe Kent, o indicado de Trump para comandar o National Contra-Terrorismo Center, né, o Centro de Contra-Terrorismo, se chama Joe Kent. Escreveu às 8h22. Não há nada sensível ao tempo direcionando a linha do tempo. Teremos exatamente as mesmas opções em um mês. Essas mensagens, elas não fazem muito sentido pra gente, porque é linguajar de exército e tal, mas a gente consegue entender que eles estão planejando alguma coisa. Bom, então, às 8h26, uma mensagem chegou ao meu aplicativo Signal do usuário John Ratcliffe. A mensagem continha informações que poderiam ser interpretadas como relacionadas a operações de inteligência atuais e reais. Às 8h27, chegou uma mensagem da conta Pete Hegseth, VP, né, vice-presidente. Entendo suas preocupações e apoio totalmente sua arrecadação com o presidente. Sua arrecadação, eu acho que sua discussão, né? Considerações importantes, a maioria das quais é difícil saber como elas se desenrolam. Economia, paz na Ucrânia, Gaza, etc. Acho que a mensagem será difícil, não importa o que aconteça. Ninguém sabe quem são os Houthis. E é por isso que precisaríamos nos manter focados em 1. Biden falhou e 2. Irã financiado. Ou seja, né, ficar vendendo essa ideia para justificar a guerra. A mensagem de Hegseth continua dizendo: esperar algumas semanas ou um mês não muda fundamentalmente o cálculo. 2 riscos imediatos em esperar. 1. Isso vaza e parecemos indecisos. 2. Israel toma uma atitude primeiro, ou cessar-fogo de Gaza desmorona, e não podemos começar isso em nossos próprios termos. Podemos administrar ambos. Estamos preparados para executar, e se eu tivesse o voto final de sim ou não, acredito que deveríamos. Isso não é sobre os Houthis. Eu vejo isso como 2 coisas. 1. Restaurar a liberdade de navegação, o interesse nacional central. E 2. Restabelecer a dissuasão que Biden destruiu. Mas podemos facilmente parar. E se o fizermos, farei tudo o que pudermos para impor 100% OPSEC, né, segurança de operações. Acolho outras ideias. Bom, gente, esse aqui é o Hegseth, né? É o cara que era apresentador de TV lá que a gente viu a foto. E tudo ele escreve 1, 2, 1, 2, acho que ele colocou no chat GPT, né? Vamos lá. Poucos minutos depois, a conta Michael Waltz postou uma longa nota sobre números comerciais e as capacidades limitadas das marinhas europeias. Abre aspas. Seja agora ou daqui a algumas semanas, terão que ser os Estados Unidos que reabrirão essas rotas de navegação. A pedido do presidente, estamos trabalhando com o DoD e o Estado para determinar como compilar os custos associados e cobrá-los dos europeus. A conta identificada como J.D. Vance endereçou uma mensagem às 8h45 para Pete Hegseth. Se você acha que devemos fazer isso, vamos lá. Eu simplesmente odeio socorrer a Europa novamente. A administração argumentou que os aliados europeus da América se beneficiam economicamente da proteção da Marinha dos Estados Unidos às rotas de navegação internacionais. Ou seja, né, eles estão acusando, o governo Trump está querendo acusar muito a Europa de que se aproveita dos Estados Unidos. O usuário identificado como Hegseth respondeu 3 minutos depois. VP, vice-presidente, compartilho totalmente sua aversão ao aproveitamento europeu. É patético, mas Mike está certo. Somos os únicos no planeta, do nosso lado do livro Razão, do nosso lado do livro... Mas Mike está certo, somos os únicos no planeta, desse lado, né, do oeste, que podem fazer isso. Ninguém mais nem chega perto. A questão é o momento.
Sinto que agora é um momento tão bom quanto qualquer outro, dada a diretriz do presidente para reabrir as rotas de navegação. Acho que deveríamos ir, mas o presidente ainda retém 24 horas de espaço para a decisão. Nesse ponto, o SM, antes silencioso, entrou na conversa. Pelo que ouvi, o presidente foi claro. Luz verde, né? Pode, tá liberado. Mas logo deixaremos claro para o Egito e a Europa o que esperamos em troca. Também precisamos descobrir como impor tal exigência. Por exemplo, se a Europa não remunerar, então o quê? Se os Estados Unidos restaurarem com sucesso a liberdade de navegação a um grande custo, precisa haver algum ganho econômico adicional extraído em troca. Gente, é muito mafioso, né? Essa mensagem de SM, presumivelmente o confidente do presidente Trump, Stephen Miller, o vice-chefe de gabinete da Casa Branca, ou alguém interpretando Stephen Miller, efetivamente encerrou a conversa. O último texto do dia veio de Pete Hegseth, que escreveu às 9h46. Concordo. Depois de ler esse fio, né, essa cadeia de mensagens, reconheci que essa conversa possuía um alto grau de verossimilhança. Os textos, em sua escolha de palavras e argumentos, soavam como se tivessem sido escritos pelas pessoas que supostamente os enviaram, ou por um gerador de texto de inteligência artificial particularmente hábil. Eu ainda estava preocupado que isso pudesse ser uma operação de desinformação ou uma simulação de algum tipo. E fiquei perplexo que ninguém no grupo parecesse ter notado minha presença. Mas se era uma farsa, a qualidade de imitação e o nível de percepção de política externa eram impressionantes. Foi na manhã seguinte, sábado, 15 de março, que essa história se tornou realmente bizarra. Às 11h44, a conta rotulada como Pete Hegseth postou no Signal uma atualização da equipe. Não citarei essa atualização, nem outros textos, né, que estavam nessa mensagem. As informações contidas neles, se tivessem sido lidas por um adversário dos Estados Unidos, poderiam ter sido usadas para prejudicar o pessoal militar e de inteligência americano, particularmente no Oriente Médio mais amplo, né, no Oriente Médio, a área de responsabilidade do Comando Central. O que direi para ilustrar a chocante imprudência dessa conversa no Signal é que a postagem de Hegseth continha detalhes operacionais de ataques futuros no Iêmen, incluindo informações sobre alvos, armas que os Estados Unidos estariam implantando e sequenciamento de ataques. Gente, assim, no Signal, é tipo assim, ó, cair no grupo do condomínio que sair, cair no grupo da Terceira Guerra Mundial. Meu Deus! A única pessoa a responder à atualização de Hegseth foi a pessoa identificada como vice-presidente. Farei uma oração pela vitória. Né? Vamos matar por Deus, né? Por Deus. Escreveu Vance. 2 outros usuários adicionaram emojis de oração posteriormente. De acordo com o longo texto de Hegseth, as primeiras detonações no Iêmen seriam sentidas 2 horas depois, às 13h45, horário do leste. Então, esperei no meu carro no estacionamento de um supermercado. Se esse bate-papo do Signal fosse real, pensei, os alvos Houthi logo seriam bombardeados. Por volta das 13h55, marquei entrei no X, né, no Twitter, e procurei Iêmen. Explosões estavam sendo ouvidas em Sanaa, a capital. Voltei para o canal Signal. A 1h48, Michael Watts havia fornecido uma atualização ao grupo. Novamente, não citarei esse texto, exceto para observar que ele descreveu a operação como um trabalho incrível. Poucos minutos depois, John Ratcliffe escreveu, um bom começo. Pouco tempo depois, Watts respondeu com 3 emojis, um punho, uma bandeira americana e fogo. Outros logo se juntaram, incluindo MAR, que escreveu, bom trabalho, Pete e sua equipe, e Suzy Wiles, que enviou uma mensagem de texto, parabéns a todos, principalmente aqueles no teatro e no CENTCOM. Realmente ótimo, Deus os abençoe. Steve Witkoff respondeu com 5 emojis, 2 mãos rezando, um bíceps flexionado e 2 bandeiras americanas. TG respondeu, ótimo trabalho e efeitos. A discussão pós-ação incluiu avaliações dos danos causados, incluindo a provável morte de um indivíduo específico. O Ministério da Saúde do Iêmen, administrado pelos Houthis, informou que pelo menos 53 pessoas foram mortas nos ataques, um número que não foi verificado de forma independente. Ou seja, a gente também não tem certeza se foi só isso. No domingo, Watts apareceu no This Week da ABC, um programa num canal aqui, e contrastou os ataques com a abordagem mais hesitante do governo Biden. Não foram ataques do tipo alfinetada, de vai e vem, o que acabou se mostrando um ataque irresponsável, disse ele. Foi uma resposta avassaladora que realmente teve como alvo vários líderes Houthi e os eliminou.
O grupo de bate-papo do Signal, concluí, era quase certamente real. Tendo chegado a essa conclusão, que parecia quase impossível apenas algumas horas antes, eu me removi do grupo do Signal, entendendo que isso acionaria uma notificação automática ao criador do grupo, Michael Waltz, de que eu havia saído. Ninguém no bate-papo pareceu notar que eu estava lá. E não recebi nenhuma pergunta subsequente sobre o motivo de eu ter saído, ou, mais precisamente, quem eu era. Gente... Mais cedo hoje, enviei um e-mail para Waltz e enviei uma mensagem para sua conta do Signal. Também escrevi para Pete Hegseth, John Ratcliffe, Tulsi Gabbard e outros funcionários. Em um e-mail, descrevi algumas das minhas perguntas. O pequeno grupo RUTI-PC é um tópico genuíno do Signal? Eles sabiam que eu estava incluído nesse grupo? Eu estava por acaso incluído de propósito? Se não, quem eles achavam que eu era? Alguém percebeu quem eu era quando fui adicionado ou quando me removi do grupo? Funcionários sêniores do governo Trump usam o Signal regularmente para discussões delicadas? Os funcionários acreditam que o uso de tal canal pode colocar em risco a segurança americana? Ou seja, né, mandou um e-mail lascando o pessoal. Brian Hughes, o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, respondeu 2 horas depois, confirmando a veracidade do grupo Signal. Esta parece ser uma cadeia de mensagens autêntica. Estamos revisando como um número inadvertido foi adicionado ao grupo, escreveu Hughes. O tópico é uma demonstração da coordenação política profunda e ponderada entre autoridades sêniores. O sucesso contínuo da Operação Houthi demonstra que não houve ameaças às tropas ou à segurança nacional. Bom, está dizendo que ficou tudo bem. William Martin, um porta-voz de Vance, disse que, apesar da impressão criada pelos textos, o vice-presidente está totalmente alinhado com o presidente. A primeira prioridade do vice-presidente é sempre garantir que os assessores do presidente o estejam informando adequadamente sobre a substância de suas deliberações internas, disse ele. O vice-presidente Vance apoia inequivocamente a política externa desta administração. O presidente e o vice-presidente tiveram conversas subsequentes sobre esse assunto e estão em total acordo. Ou seja, né, o Vance o que eu preciso fazer aí para ficar no poder, eu faço, não estou nem aí. Essa é a vibe desse cara. Nunca vi uma violação como essa. Não é incomum que autoridades de segurança nacional se comuniquem no Signal, mas o aplicativo é usado principalmente para planejamento de reuniões e outros assuntos logísticos, não para discussões detalhadas e altamente confidenciais de uma ação militar pendente. E, claro, nunca ouvi falar de um caso em que um jornalista tenha sido convidado para tal discussão. Concebivelmente, Waltz, concebivelmente, essa tradução está meio estranha, mas vamos lá. Waltz, ao coordenar uma ação relacionada à segurança nacional sobre o Signal, pode ter violado várias regras da lei de espionagem, várias regras da lei de espionagem, que rege o manuseio de informações de defesa nacional, de guerra, né, gente? De acordo com vários advogados de segurança nacional entrevistados pelo meu colega Shane Harris para essa história. Harris pediu que eles considerassem um cenário hipotético no qual um alto funcionário dos Estados Unidos cria um tópico no Signal, cria um grupo no Signal com o propósito expresso de compartilhar informações com funcionários do gabinete sobre uma operação militar ativa. Ele não mostrou a eles as mensagens reais do Signal, nem lhes disse especificamente o que havia ocorrido. Todos esses advogados disseram que um oficial dos Estados Unidos não deveria estabelecer um grupo no Signal em primeiro lugar. Já nem devia abrir um grupo no Signal. Informações sobre uma operação ativa presumivelmente se encaixaria na definição da Lei de Segurança Nacional. Então, que é altamente confidencial. O aplicativo Signal não é aprovado pelo governo para compartilhar informações confidenciais. O governo tem seus próprios sistemas para esse propósito. Se os oficiais quiserem discutir atividades militares, eles devem entrar em um espaço especialmente projetado, conhecido como uma instalação de informações compartimentadas sensíveis, ou SCIF. É um canal que é só do governo ali, né? A maioria dos oficiais de segurança nacional de nível de gabinete, né, de alto nível, tem um instalado em sua casa. Ou eles poderiam se comunicar apenas em equipamentos governamentais aprovados, disseram os advogados. Normalmente, celulares não são permitidos dentro de uma ação como essa, o que sugere que, como esses oficiais estavam compartilhando informações sobre uma operação militar ativa, eles poderiam estar se movendo em público. Se tivessem perdido seus telefones ou se tivessem sido roubados, o risco potencial para a segurança nacional teria sido grave. Hegseth, Ratcliffe e outros oficiais
de alto gabarito presumivelmente teriam autoridade para desclassificar informações, e vários dos advogados de segurança nacional notaram que os oficiais hipotéticos no grupo Signal poderiam alegar que desclassificaram as informações que compartilharam. Mas esse argumento só é vazio, eles alertaram, porque o Signal não é um local autorizado para compartilhar informações de natureza tão sensível, independentemente de terem sido carimbadas como ultra-secretas ou não. Havia outro problema potencial. Waltz configurou algumas das mensagens no grupo Signal para desaparecerem após uma semana e algumas após 4. Isso levanta questões sobre se os oficiais podem ter violado a lei federal de registros. Mensagens de texto sobre atos oficiais são consideradas registros que devem ser preservados. Então ele está pagando a prova aí. De acordo com as leis de registros aplicáveis à Casa Branca e às agências federais, todos os funcionários do governo estão proibidos de usar aplicativos de mensagens eletrônicas como Signal para negócios oficiais, a menos que essas mensagens sejam prontamente encaminhadas ou copiadas para uma conta oficial do governo, disse Jason R. Baron, professor da Universidade de Maryland e ex-diretor de litígios da Administração Nacional de Arquivos e Registro. A Harris disse ao repórter, né? Aí ele disse, violações intencionais desses requisitos são uma base para a ação disciplinar. Além disso, agências como o Departamento de Defesa restringem mensagens eletrônicas contendo informações confidenciais a redes governamentais confidenciais e ou redes com recursos criptografados aprovados pelo governo, disse Baron. Vários ex-funcionários dos Estados Unidos disseram a Harris e a mim que usaram o Signal para compartilhar informações não confidenciais e discutir assuntos de rotina, principalmente quando viajavam para o exterior sem acesso aos sistemas do governo dos Estados Unidos. Mas eles sabiam que nunca deveriam compartilhar informações confidenciais ou sensíveis no aplicativo, porque seus telefones poderiam ter sido hackeados por um serviço de inteligência estrangeiro, que teria conseguido ler as mensagens nos dispositivos. Vale a pena notar que Donald Trump, como candidato à presidência e como presidente, exigiu repetida e veementemente que Hillary Clinton fosse presa por usar um servidor de e-mail privado para negócios oficiais quando era secretária de Estado. Também vale a pena notar que Trump foi indiciado em 2023 por manuseio incorreto de documentos confidenciais, mas as acusações foram retiradas após a sua eleição. Waltz e os outros oficiais de alto gabarito já estavam potencialmente violando a política do governo e a lei simplesmente enviando mensagens de texto uns aos outros sobre a operação. Mas quando Waltz adicionou um jornalista, presumivelmente por engano, ao seu comitê de diretores, ele criou novos problemas legais e de segurança. Agora o grupo estava transmitindo informações para alguém não autorizado a recebê-las. Essa é a definição clássica de um vazamento, mesmo que não tenha sido intencional. E mesmo que o destinatário do vazamento não tenha realmente acreditado que era um vazamento até que o Iêmen foi atacado pelos americanos. O tempo todo, os membros do grupo Signal estavam cientes da necessidade de sigilo e segurança das operações. Em seu texto detalhando aspectos do próximo ataque e alvos Houthi, Hegseth escreveu ao grupo, que na época me incluía: estamos atualmente limpos em OPSEC. OPSEC é a segurança, né? É tipo assim, já fiz todas, já chequei toda a segurança, tamo beleza. Ou seja, o governo Trump, gente, ninguém sabe o que está fazendo. Essa é a bela da verdade. Eu admiro desse jornalista ele ter saído do grupo, porque eu não saía, não. Esse vídeo ficou um pouquinho longo, porque o texto era um pouco longo, mas a história é muito boa. Então, é isso, gente. É isso que virou Estados Unidos. Fica no Brasil. E eu fico por aqui. Sou a Carol Zócoli Brócoli. Se você quiser aprender stand-up, aprender a escrever uma piada, eu tenho um curso online na plataforma Hotmart. O link está aqui na descrição.